dá gosto, dá gosto, dá gosto. Primeiro dá gosto, dá gosto, dá gosto. Primeiro dá gosto, primeiro dá gosto. Primeiro dá gosto. Hoje tá a cheirar chocolate. Ela dá gosto, 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 primeiro ela dá gosto, ela dá gosto, nega nunca ela dá gosto. Sempre os primeiros da bola. Ela dá gosto, nega nunca ela dá gosto. A melhor equipa de Angola. Ela dá gosto, nega nunca ela dá gosto. Torna as nossas veias as cores da nação. Ela dá gosto. Seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine 1º de Agosto na TV. Como já é hábito, aqui você estará informado de tudo o que precisa saber sobre o nosso Clube do Coração. Começamos esta edição com informações das futuras estrelas do nosso handball. As nossas equipas em iniciados e juvenis participaram num torneio internacional na Hungria. A competição arrancou no dia 12 do corrente mês e terminou ontem. A nossa comitiva regressa nos próximos dias. As nossas equipas femininas de iniciados e juvenis de handball tiveram a sua primeira experiência internacional. As duas formações representaram o handball angolano na 17ª edição do Célula Cup, um festival de handball que se realiza anualmente na cidade de Veszprém, na Hungria, envolvendo equipas de todos os escalões e vários países. As juvenis disputaram o torneio com outras 18 equipas, em representação da Noruega, Espanha, Roménia, Eslováquia, Grécia, Croácia, Bélgica, Polônia e o país anfitrião. Antônio Fransandalo, general do Exército, é a personalidade que a 19 de julho de 1977 assumiu a direção do CODEM, Comitê Desportivo Nacional Militar, e posteriormente, a 1 de agosto do mesmo ano, anunciou oficialmente que o Clube Central das Forças Armadas se chamaria Clube Desportivo 1º de Agosto. Mais sobre essa história, só mesmo esta figura importante do nosso clube para contar. Até há situações interessantes. Nós formamos uma boa equipa e começamos inclusivamente a fazer alguns jogos fora do país. E um deles foi, acho que foi na Tanzânia. Fomos lá e empatamos com uma equipa fortíssima naquele tempo que tinha. E eu lembro-me de ter dito o nosso saudoso presidente Agostinho Neto, dizendo: olha, o 1º de agosto empatou na Tanzânia. E ele, assim um pouco zangado, disse: olha, temos que conversar bem sobre isso, porque o que eu ouço é que você anda a tirar o jogador dos outros clubes e a meter nas Forças Armadas. E eu disse: está bem, depois podemos conversar com o presidente. Muito bem. Foi assim que depois houve aqui o torneio do SKDA, era a Organização dos Exércitos Amigos, a organização desportiva, em que a Angola organizou, as Forças Armadas que nós organizamos. E tivemos uma vitória retumbante, dizemos retumbante porque vieram boas equipas, a seleção da Alemanha, etc., em que realmente a equipa jogou bem e ganhou. Foi quando o presidente chama-me, o saudoso presidente Agostinho Neto chama-me e disse: mas onde é que arranjaste esses jogadores? São muito bons jogadores, saltam e correm. Sim, senhora, parabéns. Pronto, aí cheguei à conclusão que tinham visto bom para continuar o meu trabalho. Bom, e assim, fomos trabalhando, criando uma boa equipa. A organização, porque naquele tempo o desporto estava muito organizado, o desporto aqui, principalmente em Luanda e nas outras capitais. Alguns jogos não terminavam, eram pancadarias, os árbitros eram perseguidos. Aquilo foi quando nós começamos realmente a tomar medidas militares já com a nossa equipe. Inclusive chegamos a pôr medidas que agora as pessoas até seriam muito contestadas, mas era de que o jogador que fosse expulso por culpa própria, imediatamente ia para a prisão, ia dormir no serviço de tropas. Né? Ele já ia voluntariamente. Alguém que fazia agora chegava equipado, onde vais? Vou para o serviço de tropas. Né? Claro, ia imediatamente lá para o serviço militar.
tinham que entrar em linha, porque aquilo estava tudo, entrar em fila, sair em fila, tudo organizado. E alguns clubes começaram a imitar. Não a imitar nesse sentido, mas a ver que era preciso também haver organização. Por isso é que nós podemos dizer, sem querermos, sei lá, sermos ou querermos arvorar em que fomos os que organizamos o desporto em Angola, mas sim que nós demos o pontapé de saída para a organização do desporto em Angola. Michael Johnson, ex-velocista americano, esteve em Angola e visitou a sede do nosso glorioso, sendo que o atletismo também faz parte do leque de modalidades do 1º de agosto. Feitos do 1º de agosto ultrapassam fronteiras. O velocista americano e recordista mundial dos 400 metros, Michael Johnson, esteve em Angola e não quis regressar ao seu país sem visitar o maior emblema angolano. E assim aconteceu. Numa visita guiada pelo presidente do clube, Carlos Henrique, o americano percorreu as instalações da nossa sede, acompanhado da maior referência do desporto angolano no mundo, José Armando Saiovo, que, tal como Michael Johnson, enalteceu o projeto ambicioso do nosso clube. Eu, desde há muito tempo, eu sou do 1º de agosto. Eu só gosto muito desse clube e isso para mim é muito orgulho estarmos aqui no nosso clube. And obviously this is one of the highlights of Angolan sports. So esse é um dos pontos altos do desporto em Angola. I think there is obviously a need for clubs like this to promote sport here in Angola. É uma necessidade muito grande de clubes como este para promover o desporto em Angola. Vamos agora para um curto intervalo. Voltamos já. Olá, eu sou Guilherme Afonso. Eu sou o Cali. Nunca foi tão fácil tornar-se sócio do Dagosto. Agora, basta enviar uma mensagem do seu Unitel com a palavra Dagosto para o 44222 e torna-te sócio do Clube do Nosso Coração. Eu sou sócio. Eu sou sócio. Eu sou sócio. E tu? Epa, Dagosto então é um clube bom. Bem-vindos à segunda parte do Magazine 1º de agosto na TV. A nossa equipa do Hockey em Patins teve a honra de testar a seleção nacional que prepara o duplo compromisso Taça Zedu e Campeonato do Mundo de Hockey em Patins. Os nossos hoquistas aproveitaram a partida para preparar os próximos jogos do Campeonato Provincial. Os nossos hoquistas testaram as capacidades técnicas e táticas da seleção nacional que se prepara para o duplo compromisso Taça Zedu e o Campeonato do Mundo que vamos sediar no próximo mês. 5-1 foi o resultado final que favoreceu o 5 nacional. Para nós foi um momento competitivo muito grande, muito bom, porque trabalhamos com uma equipa mais forte do que aquelas que nós estamos habituados, pôs a nu algumas fragilidades nossas que nós já sabíamos e que tivemos a tentar jogar noutro tipo de jogo. Sim, é mais um jogo de preparação, mais um jogo amistoso da nossa seleção. Dada a altura do ano, não temos a possibilidade de estar na Europa, só temos a possibilidade de jogar aqui no país. Temos as equipas nacionais que sempre de forma solidária prestam aquela colaboração à seleção nacional para jogarmos, para dar ritmo competitivo à nossa seleção, e sábado temos mais um jogo. Pavilhão novo, resultado positivo. Após ser inaugurado, o pavilhão Jean-Jacques já recebe jogos oficiais e os séniores de voleibol em ambas as classes estrearam-se com vitória diante dos Escorpiões. Voleibol estreou-se no pavilhão Jean-Jacques da Conceição com vitória. As equipas seniores feminina e masculina B receberam e venceram os Escorpiões por 3-0 no pavilhão recentemente inaugurado em homenagem a uma das maiores referências do nosso clube. No final, o técnico da equipa masculina, José Maria, manifestou o seu agrado por poder contar com um recinto próprio para os jogos. Sim, com o campo, agora o 1º de agosto com mais bolas, o 1º de agosto vai encontrar temos um 1º de agosto melhor, muito melhor mesmo. Vamos ter os jogadores mais soltos, vamos trabalhar mais, já não haverá chatice nenhuma, trabalhar fora, campos fora. Quando vamos pôr para o campo, o treinamento será melhor. O girabola está super quente e o nosso PRI mantém-se na corrida para não arrefecer.
Depois de empatar em Calulo com o campeão nacional, foi ao 11 de novembro conquistar 3 pontos com um golaço de Tite. Centrados e com forte caráter psicológico, foi assim que o nosso conjunto se apresentou nos 2 últimos jogos. Nas 2 ocasiões, os nossos jogadores entraram para o campo já conhecendo o resultado do principal oponente na luta pelo título e mesmo estando obrigados a vencer para não ceder espaço à concorrência, os rubro-negro demonstraram coesão e arrecadaram 4 dos 6 pontos possíveis. Em Calulo, a equipa começou em desvantagem, mas conseguiu restabelecer a igualdade a 1 golo, regressando a Luanda com um precioso ponto. Já no 11 de novembro, diante de uma das equipas que melhor futebol está a apresentar, o nosso emblema sofreu, mas não desistiu e já nos minutos finais, Tite rendeu Zola Matumono aos 51 minutos, num lance de encher os olhos, marcou o único tento que mantém a pressão aos líderes do campeonato, num claro aviso de que a equipa vai lutar até aos últimos instantes pelo título do Girabola. Nos últimos 15 minutos fomos aguentando o jogo, fomos arriscando de uma forma calma também, porque o adversário também nos impôs sempre muito respeito, uma equipa muito boa, muito bem organizada, a jogar muito bem e para nós foi um jogo de grande dificuldade, mas acabamos por ganhar e acho que ganhámos bem, porque olhando para os 90 minutos tivemos as melhores oportunidades no princípio do jogo e depois no fim tivemos as oportunidades para ganhar e conseguimos materializar com um golo muito bonito perante uma plateia hoje muito bem composta. Para eles também dedico esta vitória, para todos os nossos adeptos e também para o Guilherme que faleceu da claque da nossa claque, né? Que faleceu a semana passada e para ele também esta homenagem e a dedicação desta vitória, da claque de Rocha, portanto, para eles esta vitória. Bonito golo, mas o melhor mesmo é pensarmos já na próxima partida e será diante do 1º de maio de Benguela. O clássico mais antigo do Girabola terá como palco a cidade das Acácias Rubras. Vamos saber o que pensa Daúdo Faquirá depois da vitória por 5-1 no jogo da primeira mão. Normal, temos preparado normalmente como fazemos com os outros jogos. Há o respeito por aquilo que por o adversário que nós vamos encontrar, há uma tradição também de dificuldade nos jogos nossos em Benguela, dos jogos de 1º de agosto, e há também um adversário que tem feito esta parte final depois de algumas alterações que fez no seu comando técnico, tem feito um campeonato interessante e com algumas oscilações, mas tem feito um campeonato interessante e os pontos que tem averbado são essencialmente os pontos feitos em casa. Portanto, isto para dizer que nós vamos encontrar uma equipa que nos vai impor muitas dificuldades no seu reduto. A preparação tem sido aquela que nós temos feito com todos os adversários, quaisquer que sejam, fosse o Namibe, fosse o Libolo, portanto há sempre uma preocupação de estudar o adversário, de preparar a equipa, mas essencialmente de nós olharmos para aquilo que nós fazemos, que temos feito nos jogos, aquilo que temos feito bem, aquilo que temos feito menos bem corrigir, e a semana foi uma semana normal nessa perspectiva. O objetivo essencialmente é fazer 3 pontos. A equipa de 1º de maio é uma equipa diferente daquela que nós encontramos, que na altura não estava cá eu, mas que aquela que o 1º de agosto encontrou na primeira volta. Como eu disse também quando começamos aqui a nossa conversa, é que a equipa de 1º de maio passou por uma alteração, não é? É uma equipa hoje mais competente, digamos assim, pelo menos os resultados o demonstram em relação àquela que foi na primeira volta, no primeiro terço do campeonato, portanto não tem nada a ver, como você disse bem, não há jogos iguais, os jogos têm sempre uma história própria, uma história diferente de jogo para jogo. Agora, as dificuldades também que as vamos encontrar, a certeza absoluta, também compete-nos a nós e depende de nós também facilitar a nossa missão, a nossa tarefa, tornar essas dificuldades, contornar essas dificuldades, né? Tornar as dificuldades que são inerentes ao jogo mais simples, torná-las mais simples, e isso depende da forma como nós encararmos o jogo. Esta equipa tem encarado muito bem o jogo, os jogos têm sido uma equipa muito forte, não é? O jogo será hoje a partir das 15h30. Caros adeptos que se encontram na maravilhosa cidade das Acácias Rubras, vão ao Estádio Municipal de Benguela e sejam o 12º jogador para ajudar o nosso PRI a conquistar mais 3 pontos. Nós ficamos por aqui, mas prometemos voltar no próximo sábado. Dá gosto, dá gosto, dá
agosto, 1º de agosto, de agosto, de agosto, 1º de agosto, 1º de agosto. 1º de agosto. Hoje tá a cheirar chocolate. Cala de agosto, 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 primeiro, cala de agosto, cala de agosto, fica nunca cala de agosto. Sempre os primeiros da bola. Cala de agosto, fica nunca cala de agosto. A melhor equipa de Angola. Cala de agosto, fica nunca cala de agosto. Torna as nossas veias as cores da nação.